Oi, gente, tudo bom? Pra quem não me conhece, eu sou Patrícia Center, eu moro aqui na Inglaterra e estou gravidinha de 6 meses de gravidez. E hoje eu vim aqui contar pra vocês como que tá sendo o meu pré-natal aqui na Inglaterra. Como que tá sendo o atendimento, frequência, tudo mais. Bom, uma das primeiras coisas que nós fazemos quando a gente chega na Inglaterra é fazer o nosso cadastro no postinho de saúde que fica na região onde a gente mora. Esse postinho de saúde a gente chama de GP, é o G e o P. Ou seja, cada região da Inglaterra, cada, sei lá, 2, 3 bairros ou vilas, igual eu moro numa vila, então a cada certa região tem um GP para atender somente aquele pessoal daquela região. Por exemplo, se eu mudar daqui de onde eu moro hoje, chegando na minha nova casa, eu vou ter que procurar o GP daquela região e me registrar naquele GP para quando eu precisar de um atendimento, eu poder correr lá e ser atendida. Então, para qualquer tipo de atendimento que eu precisar, eu vou ser atendida nesse GP aqui perto da minha casa, que é um hospital básico, realmente um posto de saúde. Caso eu esteja com alguma coisa mais grave, então eles enviam o encaminhamento para o hospital da minha cidade, que é o hospital onde eu vou fazer os exames mais profundos, que é um hospital mesmo, né? Diferente do postinho de saúde. No postinho de saúde a gente faz um exame de sangue de emergência, aquelas coisas básicas. Então, caso aconteça alguma coisa mais séria, eles precisam me encaminhar para o hospital, porque eu não posso ir diretamente no hospital sem o encaminhamento deles. Nessa parte funciona bastante igual aí no Brasil, pelo menos na minha cidade é assim. Eu vou no postinho de saúde e aí eles me encaminham pro hospital dependendo do que eu tiver. Pronto. Agora, para chegar à parte da gravidez, a primeira coisa que eu achei diferente aqui da Inglaterra com o Brasil é a forma que nós fazemos o teste de gravidez. Aí no Brasil, muitas pessoas vão lá na farmácia, compram o teste de farmácia, faz o teste em casa. Deu positivo ou deu negativo, a pessoa quer ter certeza, né? Aí ela vai lá no laboratório, faz o exame beta-HCG para pegar e ler aquele lindo positivo no exame de gravidez. Aqui é diferente. Aqui eles somente usam o teste de farmácia. Tanto que o teste de farmácia aqui é muito barato. Aqui eu encontro caixinha com dois testes dentro por £1. Então, o teste de gravidez aqui é muito acessível, é muito barato. O teste que eu comprei foi um teste digital. Eu esqueci o nome dele, mas se eu encontrar aqui, porque eu tenho uma foto onde eu mostro, né, o resultado positivo nesse teste de gravidez. Foi um teste digital. Ele veio 2 testes dentro da mesma caixinha e eu paguei 11 libras. Então, é lógico que eu não vou converter, né, a libra para o real, mas se for para comparar o nosso salário mínimo aqui e eu comprar um teste de farmácia de 11 libras, é muito mais barato do que eu comparar o meu salário mínimo do Brasil para comprar o mesmo teste de farmácia, que seria, se for para converter em reais, seria lá mais de R$50 na moeda de hoje, mais ou menos. Então, é muito mais acessível, né? Comparando com o salário mínimo de cada lugar, sem fazer a conversão. Então, foi um teste muito bom. Ele foi digital, porque esse teste que eu fiz, ele mostra quantas semanas que você está. No meu caso, eu já estava de 3 semanas quando eu descobri a gravidez. Então, ele só mostrou o número 3 lá, que quer dizer que eu estava com 3 semanas de gravidez. Então, como a caixinha veio com 2 testes, eu fui lá, fiz o segundo e deu o mesmo resultado. Foi então que eu descobri realmente que estava grávida. Mas aqui eu não teria essa opção de falar, eu quero fazer um exame de sangue e ir no laboratório fazer um exame de sangue. Não tem. Nunca ouvi nem falar de pessoas que fazem aqui. Caso você que é mamãe e que mora aqui na Inglaterra ou conheça alguém que mora e que tenha feito exame de sangue pra confirmar igual a gente faz no Brasil, pode até me deixar aqui nos comentários pra me falar, que eu vou gostar de saber de histórias diferentes. Mas particularmente eu não sei e não conheço ninguém que tenha feito o teste de sangue aqui pra confirmar a gravidez igual nós fazemos aí no Brasil. Então, depois que eu confirmei a gravidez, eu já quis ir no hospital mais rápido que depressa, não no hospital, aqui no GP, no postinho de saúde, para poder começar o meu pré-natal. Porque há 1 ano atrás, quando eu ainda estava no Brasil, quando a gente foi pro Brasil para fazer o nosso casamento, eu precisei fazer uma cirurgia de emergência no meu útero,
Eu fiz uma cirurgia ao qual a médica retirou quase 2 centímetros do colo do meu útero e ela me avisou: olha, Patrícia, quando você engravidar, você vai precisar de fazer um procedimento chamado cerclagem. Então, como eu já sabia disso, eu quis procurar o médico para começar o pré-natal o mais rápido possível, porque a minha médica do Brasil me orientou a fazer essa cerclagem com 12 semanas. Ou seja, com 3 meses de gravidez eu já precisaria fazer a cerclagem. Então, eu fui no GP que eu sou registrada para poder agendar a minha primeira consulta com o médico de pré-natal. E aí, para minha surpresa, eu descobri que eu não sou atendida por médico aqui na Inglaterra durante a gravidez. Isso mesmo, eu só falo com o médico em caso de emergência. Caso eu tenha toda a minha gravidez saudável e natural, vamos dizer assim, a minha consulta será toda somente com uma profissional que a gente chama de midwife. Essa midwife, se a gente for traduzir para o português, para vocês entenderem quem é esse tipo de profissional, ela seria uma parteira ou uma enfermeira especializada em gravidez. Ela não é médica e isso me causou uma segurança gigantesca, gente, gigantesca. Eu quase entrei em desespero na hora que me falou: não, durante toda a sua gravidez você não vai ver a médica, você só vê o seu médico na hora do parto. Ou seja, você tá lá na mesa e a médica que nunca te viu, que não sabe da sua história, da sua carreira, de nada sobre você, vai fazer o seu parto. Eu posso dizer que até hoje eu não gosto dessa ideia, eu não me sinto segura ainda para ser atendida por esse tipo de profissional. Tanto que eu tenho muita coisa, assim, insatisfeita para falar referente a isso. Mas, enfim, começando lá desde o começo. Quando eu fui marcar a minha primeira consulta com essa midwife, a moça da recepção queria marcar a minha primeira consulta para 8 semanas, ou seja, para quando eu tivesse com 2 meses. Ela falou que não faz atendimento antes de 2 meses, porque é somente um embrião ainda não é nem um feto. Tá, e aí eu falei pra ela: olha, me desculpa, mas o meu caso é um caso de emergência, porque com 12 semanas eu preciso fazer um procedimento chamado cerclagem. Isso é algo que já foi me informado pela minha médica do Brasil. Então eu imagino que para eu estar pronta com 12 semanas, eu precisaria falar com a médica um pouco, com a midwife, né? Um pouco mais cedo, para poder ela fazer todos os tramas, todas as papeladas que ela precisa. Porque eu não sei se as coisas aqui são rápidas ou se são enroladas igual a gente é acostumada aí no Brasil, né? E aí ela pegou e falou: olha, infelizmente você só pode ser consultada mais cedo em caso de emergência, mas caso contrário, somente com 8 semanas. Gente, aquilo me deu um desespero. Eu me senti assim: o que eu posso fazer, né? Eu tô nas mãos deles. A minha médica me falou, já me deu a minha precaução do que eu precisava de fazer, a médica do Brasil. E eu fiquei de mãos atadas porque eu não podia fazer mais nada, não tinha o que fazer. Então, o que eu fiz foi inventar uma mentirinha, né? Uma mentirinha assim, pequenininha. Na semana seguinte, eu fui lá, voltei na semana seguinte, eu voltei lá no mesmo GP. Era outra recepcionista. Eu falei pra ela: olha, eu tô com um agendamento pra midwife pra quando eu tiver com 8 semanas. Só que ontem eu comecei a sangrar. Eu tô sangrando e fui inventando umas desculpas lá pra ela, pra eu me tornar um caso de emergência pra poder ser atendida mais rápido. Então, mesmo eu falando que eu tinha sangrado pra moça da recepção, ainda assim ela adiantou um pouquinho a minha primeira consulta, que seria com 8 semanas, ela adiantou para 6 semanas. Ou seja, continuou longe, né? Para quem acabou de falar que tinha sangrado, continuou longe, ou seja, não foi nenhum caso de emergência para eles, mas já me aliviou um pouquinho mais. Aí ela pegou e só falou: olha, eu não posso colocar você mais cedo, porque é somente um embrião ainda. Tipo assim, o que eu percebi aqui na Inglaterra é que eles não dão importância pro bebê para tentar salvar, para tentar te ajudar, para tentar prevenir um certo aborto até o 3º mês. Eles não fazem nada até o 3º mês, assim, para eles é como se nada tivesse acontecido.
sabe? E isso no Brasil eu já senti uma certa diferença. Porque eu já tive uma gravidez no Brasil há uns 3 ou 4 anos atrás, ao qual eu perdi o bebê com 12 semanas. Então eu tive pouca experiência, mas essa pouca experiência que eu tive, eu pude comparar com o mesmo tempo de gravidez que eu tive aqui na Inglaterra. Então, a forma de atendimento no Brasil foi muito melhor do que aqui na Inglaterra. Então, para esse início, nota 1 para o Brasil, nota 0 para a Inglaterra. Que eles realmente não dão importância. Mas, enfim, tive que esperar quando eu estava com 6 semanas. E aí, então, foi onde eu fui consultar a minha primeira vez com a tal da midwife, que seria a parteira, né? Quando eu cheguei para consultar com ela, eu cheguei a ficar um pouco a mais insegura quando eu vi o quanto ela era novinha. Não que eu seja preconceituosa, gente. Não é questão de preconceito. Mas ela me passou insegurança porque tudo que eu comecei a perguntar pra ela, ela não sabia. Ah, tem que perguntar pro médico. Tá, então quanto que eu vou ver o médico? Ah, você só vai ver o médico caso aconteça algo de emergência. Caso contrário, você não precisa consultar o médico. Tá, se eu não posso consultar o médico pra fazer as minhas perguntas e você é a midwife que vai tomar conta de mim e você não sabe me responder, o que eu posso fazer? Ah, você pode pesquisar no Google. Desse jeito, gente. Nossa, aquilo pra mim foi o fim. Pra vocês terem uma noção, na minha primeira consulta com ela nem sequer me passou que era pra eu tomar aquelas vitaminas que toda gestante precisa tomar, né? Ela não me passou nada de vitamina, não me passou nada. A única coisa que ela fez foi preencher a minha pasta, que é essa pasta aqui, porque no Brasil a gente tem um cartãozinho de gravidez, né, de grávida, que eles vão preenchendo com todas as informações. Já essa pasta aqui, eu já achei ela um pouco mais informativa do que a nossa brasileira, porque ela tem muita coisa aqui dentro, olha o tamanho. Eles até justificam que é por isso que eu não preciso falar com o médico. Porque essa pasta aqui tem todas as minhas informações, desde o começo da gravidez até o dia do parto. Então, sempre que eu for no hospital, qualquer coisa referente à gravidez e no dia do meu parto, eu vou precisar de levar essa pasta, porque a médica que nunca vai ter visto a minha cara, né, ela vai pegar a pasta antes de fazer o meu parto e vai começar a ler as minhas informações. Ou seja, eu espero que o bebê espere eles terem tempo para ler a minha pasta. Mas então, aí nessa primeira consulta, ela não soube me responder as coisas que eu precisava. A única coisa que ela fez foi preencher essa pasta com algumas informações. Ela pegou o meu peso, que hoje eu já estou com 6 meses de gravidez. E a única vez que alguém me pesou aqui e colocou aqui o peso que eu estava foi somente nessa primeira consulta. De lá pra cá, todas as vezes que eu fui no hospital, ninguém nunca pediu o meu peso. Eu sei que eu hoje, com 6 meses de gravidez, eu estou com 9 quilos a mais, porque eu mesma peso, né, e tomo as minhas providências e tô tendo o Google como meu médico. Mas caso contrário, ninguém nunca me pesou. Então aqui só tá o meu peso da primeira consulta, ou seja, elas não me falam se eu estou acima do peso, se eu estou abaixo do peso, se eu estou desidratada, se eu tô, o que eu tô. Não me falaram nada sobre o que eu devo comer, o que eu devo tomar, vitaminas, nada, gente. Foi super, super, sabe, vazio de informações. Tá, e aí nessa primeira consulta com ela, depois que ela me passou essa pasta, eu fui conversar com ela sobre o caso de eu precisar de fazer a cerclagem com 12 semanas. E aí ela pegou e falou, olha, entre em contato com o hospital, ela me deu o telefone que era pra eu ligar, entre em contato com o hospital ou envia um e-mail pra eles, pra poder você conversar com a midwife do hospital e ver se ela consegue fazer algum agendamento pra você, pra ela analisar o seu caso. Aí eu peguei e falei pra ela, tá bom, então eu preciso de ser analisada. Eu já sei do meu problema, eu já estou adiantando, antecipando um suposto aborto, um suposto problema, e eu ainda tenho que ser analisada. Tudo bem, né? Comecei a tentar entrar em contato com o hospital depois disso, sem sucesso, porque toda vez que eu ligava ninguém atendia, quando atendia a pessoa não conseguia me entender, mesmo eu colocando pessoas que falam inglês melhor do que o meu, eles não estavam dando muita moral,
Até que, graças a Deus, depois, quando eu já tava lá com umas 8 semanas, mais ou menos, eu consegui realmente agendar o meu primeiro atendimento com um médico, com a médica, né, lá no hospital, a médica de verdade, sem ser a midwife. E aí foi onde eles fizeram pra mim a minha primeira ultrassom, porque ela precisava medir, né, o tamanho que tava o meu útero, a distância entre a vagina e o útero. Eles precisavam medir qual o tamanho que tava pra então eu mostrar pra médica e ela ver se havia necessidade mesmo da cerclagem ou não. Então eu fiz a ultrassom. No mesmo dia, na mesma hora, eu já peguei o resultado e já fui falar com a médica, no mesmo dia. E aí ela olhou, eu expliquei a situação pra ela, eu falei pra ela que tava com medo, eu mostrei... Eu até desenhei pra ela, pessoal, assim, numa folha. Eu até desenhei, olha, o que a minha médica no Brasil fez foi isso e tal e tal. Ela me falou que eu tenho que fazer isso e não sei o que. Eu expliquei direitinho pra ela e aí... De tanto ela, eu acho que ela percebeu que eu tava com tanto medo, que aí sim ela pegou e falou, olha, então tá bom. Então vamos fazer assim, daqui a um mês você faz uma nova ultrassom e a gente então vai confirmar se você precisa fazer essa cerclagem ou não. Porque eu não vou fazer a cerclagem pra você sem a gente ter certeza que precisa, porque é um procedimento perigoso. Do mesmo jeito que se você não fizer a cerclagem, você pode perder o neném, porque o neném vai pesar e pode nascer antes do tempo. É perigoso também eu fazer a cerclagem na hora de estar costurando a boca do seu útero, a agulha pegar no útero, né, furar a bolsa onde o neném tá, e então eu perdi o neném do mesmo jeito. Então ela falou que não iria fazer a cerclagem enquanto eu não tivesse certeza. E aí ela pegou e marcou pra mim uma nova ultrassom para daqui um mês ainda, né? Daquela época, um mês depois. E aí eu fui, esperei todo o mês, tive mais uma consulta com essa midwife daqui, de perto de onde eu moro. E ela só tirou... essa consulta foi somente pra ela tirar um sangue. Ou seja, tiraram sangue de mim aqui somente uma vez. E quando eu engravidei no Brasil, me tiraram sangue um monte de vezes, que minha pressão até baixou. Ela tirou sangue somente uma vez pra falar que era pra fazer aquele exame de síndrome de Down, alguma coisa assim. Então, não me pediram aquele exame de sangue pra fazer aquele monte de exame pra falar se eu tenho essa doença ou aquela outra. A não ser que eles tenham usado o mesmo sangue pra fazer tudo e eu não sei. Porque no Brasil, quando a gente vai fazer esse tipo de exame, eles tiram sangue pra isso, sangue pra aquilo outro, né? Pra tudo eles querem tirar sangue. Então, eu não sei se com esse mesmo sangue eles fizeram outros exames, porque eles nem me falaram nada sobre isso também. Mas enfim, aí eu tive só essa consulta com ela pra tirar esse sangue. E aí depois ela marcou, isso eu tava com 3 meses de gravidez quando eu fiz esse exame. Aí sabe pra quando que ela marcou a próxima consulta com ela, com essa midwife novamente? Pra junho. Em junho eu vou estar com 6 meses e meio de gravidez. Ou seja, eu vi ela na primeira, quando eu tava com uns 2 meses mais ou menos, eu vi ela. Aí depois, quando eu tava com uns 3 meses, eu vi ela novamente pra tirar o sangue, que eu tô contando. E aí ela remarcou de novo somente pra junho. Ou seja, eu já vou estar com quase 7 meses. Pra vocês verem a distância e ele sabendo que eu tenho um certo tipo de risco de gravidez, né? Então depois eu fui repetir novamente aquela ultrassom que a médica me pediu para fazer daqui a um mês. E para surpresa dela e minha também, eu já estava tendo dilatação. De 37 milímetros de distância entre a vagina e o útero, eu caí para 29 milímetros. Ou seja, dentro de um mês eu perdi essa quantidade, eu tive esse tanto de dilatação. E mesmo assim ela falou, olha, ainda não é suficiente, eu ainda não vou fazer a sua cerclagem. Eu vou esperar mais um mês para poder ver. E enquanto isso você usa um progesterona para poder ver se o progesterona vai ajudar o músculo, né, do útero a não ter mais dilatação. Porque se ficar nesse centímetro, tá bom, a gente não precisa de fazer. Mas se continuar tendo dilatação, então a gente vai fazer. Aí eu tive que esperar, pessoal, mais um mês para poder fazer novamente outra ultrassom. E aí eu fui usando progesterona durante todo o mês. E aí no dia que eu fui ser atendida novamente para fazer a segunda ultrassom, foi uma mulher
que eu acho que ela tava mal amada no dia, ou ela tava estressada, ou ela tem racismo contra estrangeiro, porque é uma coisa que acontece muito aqui. Acontece bastante de eles terem um atendimento de um jeito com o inglês e de outro jeito com algum estrangeiro. Então eu não sei o que foi o caso dela. Eu sei que eu fui super mal atendida por ela. Ela fez a minha ultrassom tão rápido, mas tão rápido, mas tão rápido, gente. Ela fez a ultrassom por fora e por dentro da vagina, que as duas junto, ela não demorou nem 5 minutos. Assim, todo o procedimento, desde o momento que eu entrei na sala até o momento que eu saí da sala, foi uns 5 minutos e eu não tô exagerando, gente. Eu prometo pra vocês que eu não tô exagerando. Foi muito rápido. Ela foi muito grossa, muito curta e grossa. Aí eu perguntei ela se já dava pra saber o sexo do neném. Ela pegou e falou que era muito cedo, que não sei o que não sei o que. Só que não foi que ele falasse assim, explicando carinhosamente e tal. Não, foi o curto e grosso. Tipo assim, não vou fazer, tá muito cedo. E eu já tava com 17 semanas nessa época, então já dava, né, pra tentar pelo menos olhar. Mas ela não fez nem questão. E aí o resultado dela foi que porque a princípio eu tava de 37, caí pra 29 milímetros, né, de distância. E aí no resultado dessa mulher eu tava com 30 milímetros de distância. Então eu ganhei um milímetro a mais, que pode ter sido realmente por causa do progesterona ou pode ter sido falta de profissionalismo. Talvez o trabalho dela não tenha ficado bom devido ter sido muito rápido, sem falta de atenção. E aí eu mostrei pra médica e a médica falou, tudo bem, tá, então tá certo, você não precisa de fazer. E eu fiquei assim, meu Deus, mas eu não confiei no trabalho daquela mulher, eu preciso de uma segunda opinião, eu preciso ter certeza de que eu realmente não preciso fazer cerclagem, porque isso é muito sério. Pra quem entende sobre o que eu tô falando, sobre essa... eu nem sei como que eu nem sei como que é as palavras certas pra explicar pra vocês, mas eu só sei que a minha médica do Brasil falou, olha, eu tirei 2 centímetros do seu útero, você precisa fazer cerclagem. E aí eles falam pra mim que não vão fazer, e não sei o que, e acontece tudo isso, e eu me sinto assim, sabe, de mãos atadas, eu não posso fazer nada, aí se eu vou reclamar... eu não tenho direito. Aí o ruim é que como o meu inglês ainda não é muito bom, né, não é perfeito, vamos dizer assim, eu não sei nem brigar pelos meus direitos, sabe? Tá uma situação horrível. Então, agora, depois que eu falei com ela nessa última vez que eu tô contando pra vocês, que ela falou que não vai fazer a cerclagem, eles marcaram a minha próxima ultrassom pra julho, que eu já vou estar com 7 meses e meio. Ou seja, agora que o bebê começou a ficar pesado, né, começou a crescer, que seria a hora que eu realmente precisaria ver o peso, né, se eu tô tendo dilatação ou não, porque isso tem a ver com o peso da barriga, com o peso do neném. E aí é o momento que eles não vão me atender, que eu não vou ver ninguém e que eu tô fazendo consulta somente via Google. O Google tá sendo o meu melhor hospital agora. O Google, o YouTube tá sendo o meu melhor hospital, além, né, de experiências de pessoas que eu conheço, próximas que eu conheço, que passou por situações parecidas. Então eu tô tomando as minhas precauções próprias, porque se eu for esperar pelo bem-querer do hospital, vamos dizer assim, eu nem sei o que aconteceria, na verdade. Então eu tô tomando as minhas precauções próprias, eu tô com 6 meses agora. Amanhã, exatamente, eu faço 6 meses. E eu já tô procurando parar de trabalhar pra poder descansar, né? Pra poder segurar o bebê o máximo que eu puder segurar. Apesar de que pelas pesquisas que eu li, eu tenho uma grande possibilidade de ter um bebê prematuro. Primeiro porque eu já perdi um bebê, né, há uns 4 anos atrás. Segundo, por causa desse meu problema com o colo do meu útero, que ele é mais curto. Então, pelas minhas pesquisas, eu tenho essa grande possibilidade. Espero que não, está nas mãos de Deus. Espero que o bebê consiga firmar aqui, né, o máximo que puder. Então, eu tenho que fazer minha parte para isso, já que eu não tô tendo apoio hospitalar. Mas agora, tirando a falta de atendimento deles, que é uma reclamação que eu tenho, porque antes, quando a gente tá no Brasil, a gente imagina que somente os médicos brasileiros é que são preguiçosos, que não querem atender e que não sei o que. A gente tem muita mania de falar mal do hospital daí do Brasil, né?
A gente pensa que porque tá aqui na Inglaterra, que nossa, que é modernidade, que é atendimento de primeiro mundo, gente, e não é. Sabe o que é a única coisa que eu achei melhor aqui do que no Brasil? Somente a agilidade em questão de exames. Porque aqui eles fazem tudo assim, não precisa de você tirar sangue, ir lá no laboratório, esperar uma semana pro exame ficar pronto. Aí você pega o exame, volta aqui, leva pro médico, não sei o quê. Aí no Brasil é tudo muito demorado, muito lento. Aqui é mais rápido, porque eles já fazem o exame ali na hora. Por exemplo, todas as vezes que eu vou ver a midwife ou a médica lá no hospital, na hora que eu chego eles me dão um potinho, eu vou no banheiro, faço xixi no potinho, e aí ela já coloca lá um palitinho pra ver que cor que vai sair, e ali ela já me fala tudo sobre o meu xixi. Se eu tô com infecção, se eu tô com isso, aquilo outro. Então é rapidão, eu não preciso de tirar a urina, ir lá no laboratório, mandar fazer e tal. O sangue também, ali na hora mesmo, a própria médica já tira e já envia. Que foi o que aconteceu aqui no GP, né? Já tirou, já enviou. Então, assim, aqui na Inglaterra tem mais modernidade do que no Brasil, pelo que eu percebi até agora. Mas a questão da falta da preguiça, daquela cara fechada que você chega e a pessoa quase que te deixa mais doente do que você já tá, sabe? Aquela mau atendimento que normalmente a gente costuma ter. Gente, se brincar aqui, eu poderia dizer até que é pior do que no Brasil. Sinceramente. Eu fiquei, assim, completamente decepcionada com o tipo de atendimento dos hospitais aqui. Agora, a parte boa de toda essa história, né? Porque até agora eu tô falando só a parte ruim da minha insatisfação. Mas a parte boa dessa história é que aqui as gestantes, ela tem direito a 2 anos não, há quase 2 anos, porque são 9 meses de gravidez e depois que o neném nascer, mais 1 ano. Então é 1 ano e 9 meses o total. Eu tenho 1 ano e 9 meses de remédio grátis. Qualquer remédio que eu precisar como gestante é grátis. Eu tenho um papelzinho, uma folha que eles me deram, que tá até aqui em algum lugar, que qualquer tipo de medicamento que eu precisar, por exemplo, esse progesterona que eu estou usando, não precisei de pagar 1 centavo por ele. Qualquer coisa que eu precisar de referente a medicamento pra mim como gestante, é só eu pegar essa folha, eu vou em qualquer farmácia, eu apresento a folha pra eles e eles me dão um remédio de graça, eu não preciso de pagar nada. E outra coisa que eu tenho direito também durante a gravidez e até 1 ano após a gravidez é direito a dentista. Eu não sei que tipo de procedimento eu posso fazer, porque eu ainda não procurei devido a eu não estar precisando. Então eu não procurei dentista, mas eu sei que eu tenho direito a dentista por 1 ano e 9 meses. Eu imagino que deva ser só as coisas mais básicas, caso eu tenha dor de dente, uma cárie, uma coisa mais séria, né? Essas coisas de estética provavelmente não vai estar incluído, mas eu tenho assistência por 1 ano e 9 meses grátis aqui na Inglaterra. E depois que o bebê nascer, o bebê também tem direito a 1 ano de medicamento grátis também pelo governo. Ou seja, durante 1 ano, depois do nascimento dele ou dela. Tô falando dele ou dela, pessoal, mas eu já sei o sexo, tá? Só que é porque eu vou deixar num outro vídeo, que vai ficar linkado aqui pra poder, se você estiver curioso, pra poder você ir lá e saber também qual que é o sexo do bebê. Mas depois que o bebê nascer, então ele terá mais 1 ano de remédios grátis. Somente eu vou apresentar lá na farmácia aquela folhinha que eles me dão e eu não vou precisar de pagar nada por esse remédio. E referente à licença maternidade, eu poderei sim dar entrada na licença maternidade porque eu trabalho como self-employed, ou seja, eu trabalho por conta própria, mas eu pago os meus impostos. Desde que eu pague os meus impostos, eu tenho o direito de receber licença maternidade. Então, eu posso dar entrada na minha licença até 1 mês antes do neném nascer. A minha data prevista é para setembro, então quando for em agosto eu posso pedir o contador, ou eu mesma fazer se eu conseguisse, né? Mas no meu caso eu vou preferir pagar um contador para poder dar entrada na minha licença maternidade. Eu não tenho o valor exato para passar para vocês, mas eu vou passar um valor aproximado de quanto é essa licença maternidade.
Pelo que me informaram, eu vou receber 5 meses de 500 libras por mês, mais ou menos. Não é um valor exato, mas é bem aproximado, tá, pessoal? Então eu vou receber 5 meses de 500 libras e depois depois que acabar essa de 5 meses, eu vou começar a receber, vai dar mais uns 2 anos ou 3 anos, eu não tenho certeza. Depois eu vou fazer um vídeo contando só sobre isso. Se você quiser saber sobre licença maternidade, você volta aqui, porque essa semana eu vou consultar o meu contador, vou pegar todas as informações e vou fazer um vídeo contando certinho. Mas só pra ficar mais ou menos entendido, vou receber 5 meses de 500 libras e depois eu vou receber mais uns 2 ou 3 anos, eu não sei, de 140 libras. É mais ou menos isso. Depois que eu tiver certeza, eu faço outro vídeo contando pra vocês. Mas o vídeo de hoje eu vou encerrar por aqui, porque já ficou longo demais esse meu bate-papo. O que eu tiver de notícia depois sobre essa cerclagem, que não se sabe o que vai acontecer ainda, eu vou fazer outro vídeo contando somente sobre isso também, tá bom? Caso vocês queiram saber, é só ficar aqui ligadinho para poder acompanhar esse momento mágico que é o que eu tô passando e que ao mesmo tempo tá sendo um momento de muito medo, de muita insegurança. Mas foi Deus que me deu esse bebê, então vai dar tudo certo. Não interessa quando ele ou ela nascer, vai dar tudo certo, porque já tá nas mãos de Deus. E é isso aí, pessoal. Essa foi a minha experiência até esse momento com os hospitais daqui, como que vai ser. Referente ao parto, será parto normal também. O parto cesáreo só é feito em caso de necessidade, mas caso não seja necessário, o parto é normal. E o hospital também oferece aqueles cursos de gestante, que a gente vai para aprender como ser mãe, como aprender isso, aprender aquilo, essas coisas de nenenzinho. O hospital também fornece grátis, então é só eu ligar e agendar. Eu já tenho um marcado pro mês que vem. Depois eu faço um vídeo contando como que foi esse curso, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado dessa história, que você fique ligadinho aqui pra me acompanhar e pra saber de tudo que vai acontecer e pra logo, se Deus quiser, vocês verem também o rostinho do nosso bebezinho, que eu tô muito ansiosa pra ver. Então, eu vou ficar por aqui. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo e espero você no próximo vídeo, tá bom? Um beijo, tchau!